Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E nós vamos dar continuidade ao livro de Apocalipse, ao estudo que nós fazemos. E hoje nós vamos ler o capítulo 13, um capítulo que tem assim sido muito polêmico, tem assustado muitas pessoas, mas que tem, né, dentro tudo aquilo que está sendo falado aqui, uma razão de ser, para não ser falado abertamente e para ser usados símbolos. E nós vamos aprender isso hoje. Amém? Nós vamos pegar agora esse capítulo 13, ler, e depois nós vamos entender todas as coisas que se falam aqui, do ponto de vista de uma revelação equilibrada. Nós vamos entender isso. Amém? Então aqui fala assim, capítulo 13, a besta que subiu do mar. Besta significa um animal poderoso, e que então representa poder, um sistema ou um poder. Está escrito assim, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas ou coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Amém? Muito bem. Você deve lembrar que agora, nessa parte aqui, nessa segunda parte, João, ele tinha sido arrebatado, vendo a tribulação e todos os acontecimentos do céu. E agora ele vai para a terra. Por que ele vai para a terra? Ele vai para a terra porque, como nós lemos a semana passada, eu queria convidar você a voltar um pouquinho no Apocalipse capítulo 2, versículo 3, ele vai ver, aqui está, ele vai ver as coisas que vão acontecer, o próprio Satanás estando aqui na terra, porque está escrito assim, e viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, coroas. Então você vê que esse dragão, nós já vimos aqui no versículo 9, que é o próprio Satanás, é que quando ele vem para a terra, ele leva 1/3 dos anjos. No versículo 4 está escrito isso. Ó. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu. Essas estrelas do céu, as estrelas do céu representam os anjos, que viraram os demônios. E lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então aqui se fala de quando Satanás ele usa Herodes e usa pessoas para tentar tirar a vida de Jesus, porque ele sabia que Jesus ia ser o Messias, e que a vinda de Jesus aqui ia decretar a derrota dele, a sentença final dele. Muito bem, esse dragão, que nós vimos que representa Satanás, aqui quando fala desse animal, ele fala que tem a mesma identidade, 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, isso é considerado pelos estudiosos como uma pessoa, um sistema, mas muito provavelmente uma pessoa que tem conhecimento, que tem o poder de conhecimento. 7 cabeças, quer dizer, ele tem a inteligência, tem as informações privilegiadas, ele domina as informações. E 10 chifres, na Bíblia, normalmente quando se fala em chifres, se fala em poder. Então, essa pessoa é uma pessoa poderosa, que talvez seja baseado, um homem baseado no sistema. Esse daqui é o anticristo, que nós ouvimos falar, Está aqui relatado no capítulo 3, versículo 1. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, que ele descreve como animal, E aí ele fala assim, lá no final, e grande poderio. Então, João, quando ele vê esse símbolo, essa imagem, ele vê que é um animal muito potente, mas muito forte, com 10 chifres e 7 cabeças, então ele é muito forte e tem grande poderio. No versículo 3, ele fala que ele vê uma ferida na cabeça, em uma de suas cabeças, ferida de morte. E a chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Como Satanás ele é mentiroso e pai da mentira, provavelmente essa chaga de morte foi tudo um embuste, uma coisa criada para enganar. Isso tudo era uma falsidade, para que através da cura dessa besta,
ou ela fosse adorada. Porque aqui no versículo 4 fala assim, e adoraram o dragão, que é Satanás, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Então, a finalidade, adorarem a besta. Dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar ou lutar contra ela? Aqui é evidente que se trata de um poder, não é político, econômico, um poder militar. É um poder que vai dominar, um sistema que vai dominar o mundo inteiro. Isso daí é representado por esse animal. No versículo 5 fala assim, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Eu queria chamar a atenção por uma coisa. No capítulo 13, é muito comum a gente encontrar esse tipo de frase. E foi-lhe dada, não é? Isso significa que Deus permitiu, para que se cumprisse as profecias e para que se pusesse fim, não é? A tudo aquilo que acontece de errado no mundo, na terra, a promessa de Deus que ele ia fazer um novo céu, uma nova terra. Aqui se fala do dia do juízo, né? O grande dia. E aí no versículo 6 fala, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E olha só de novo no 7, e foi-lhe permitido, novamente foi-lhe permitido, fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação, quer dizer, vai ter alcance mundial, nada vai ficar de fora. E adoraram-no todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque aqueles que não têm o nome escrito é porque não receberam Jesus. Aqueles que não receberam Jesus não têm o Espírito Santo no seu coração, não tem o Espírito Santo dirigindo a sua vida. Então eles vão ser enganados. No versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Essa frase que Jesus fala para João e ele escreve no livro do Apocalipse, ela foi falada 7 vezes quando Jesus ditou cartas para 7 igrejas, não é? Então, ele falava assim, logo no começo, né, no capítulo 3, seguinte, ele fala assim, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, na pregação vai ser revelado, né, tudo aquilo que Deus quer que a gente saiba. No versículo 10, e aqui fala que se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar espada, necessário é que espada seja morto. Quer dizer, o conselho aqui é para que ninguém resista, né? Deixa, a justiça de Deus vai se cumprir e a sua vingança também. No versículo 11, aí já vem uma outra besta, um outro animal poderoso que representa outro poder. E agora vai falar do falso profeta. A descrição é a seguinte, e vi subir da terra como besta, uma outra besta, e tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Então, 2 chifres como um cordeiro, isso representa uma pessoa inofensiva, uma pessoa que não tem maldade, não é? O chifre de um cordeiro, não é? O cordeiro é um animal manso, mas na verdade é o falso profeta. E ele fala como um dragão, quer dizer, esse dragão que é Satanás vai usar esse falso profeta para dominar também as pessoas. Olha só, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, toda aquela chaga foi planejada para que depois as pessoas, né, se rendessem, né, falando, nossa, quem que poderá lutar contra eles? E no versículo 13, e fez grandes sinais de maneira que até fogo fez descer do céu à vista dos homens. Então, foi-lhe permitido que fizesse isso. Né? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi... Olha só, eu vou ler aqui. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Né? Então você vê que o falso profeta é uma pessoa que vai profetizar falsamente. Ele vai pedir para fazer uma imagem, coisa que a própria palavra fala que é contrário ao mandamento de Deus. E no versículo 15, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem, foi-lhe concedido. Então Deus permitiu que desse espírito à imagem, e que também a imagem falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Assim como Nabucodonosor, né, pegou Sadraque, Mesaque e Abednego lá
nós vimos lá no Antigo Testamento, e disse o seguinte, lá no livro de Daniel, né? Se vocês, quando tocar a buzina, vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha. Aqui, da mesma forma, o diabo vai se levantar e vai obrigar, ou aqueles que não obedecerem vão morrer. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Que sinal seria esse? Seria um chip? Seria um outro tipo de sinal? Seria uma tatuagem? Que sinal? Ou será que isso é simbólico, não é? Ou será que não vai ter um sinal físico? Será que isso na mão e na testa significa um entendimento, não é? E a obra das mãos? Isso daqui não está escrito claramente, mas essa informação ela fala que vai ser feito um sinal na testa e na mão. Se é simbólico ou real, nós vamos saber depois pela revelação de Deus. No versículo 18, no versículo 17, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome. Então aqui já vem uma informação, que aquele sinal vai ter uma identificação, vamos dizer, uma característica, o fato de impedir aqueles que não tiverem esse sinal de comprar, vender e tudo aquilo que nós vimos aí. No versículo 18, fala assim, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, o que seria esse número 666? Não é? Não é o número em si, mas o número 6, ele é representado na Bíblia, né, como o homem. O homem foi criado no sexto dia. E o número 7, que significa perfeição, ele representa Deus. Então, 666, não é? Nós vimos que Satanás, ele comanda o anticristo e o falso profeta. 6, 6, 6. 3 pessoas imperfeitas. 3 pessoas que são imperfeitas comandando o mundo. 666. Não é? Isso, os estudiosos, aqueles que leem a Bíblia e comparam, eles entendem que isso daí, eles falam, não é? Vai ser feito, porque o diabo em tudo ele imita a Deus. E aqui o diabo ele fez uma trindade. Assim como tem a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o diabo quis fazer um sistema, não é? Em tudo ele quer imitar Deus, ele quer o lugar de Deus. Então ele quis pegar ele, Satanás, o anticristo e o falso profeta. E a Bíblia fala, são 666. São falhos, estão fadados ao fracasso. Não vão resistir à justiça de Deus. Não são perfeitos como seria 777. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então, já está profetizado a derrota deles. Muito bem. Quando nós falamos aqui de bestas, de dragões, nós falamos de chifres, tudo isso é simbólico. E eu queria que você entendesse que a palavra de Deus, ela é mistério. As coisas não estão reveladas completamente. Tudo vai ter ocasião. Então, os acontecimentos, as coisas que a Bíblia trata, vai existir o tempo da revelação. Não é? Eu vou te dar um exemplo, muito assim, que você vai ver na própria palavra de Deus. Se você for lá em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 25, versículo 40, está escrito assim: atenta, pois, que o faça conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Moisés recebe, né, uma orientação de Deus para fazer o tabernáculo. Então, ele recebe instruções para que ele faça exatamente aquilo que foi mostrado para ele, e Moisés cumpre. O que é o tabernáculo? O tabernáculo representa Jesus e a sua obra. Né? O tabernáculo ele tinha uma porta só. Jesus é a porta. Né? Ele fala isso. Depois, logo em seguida, tinha o altar do sacrifício. Jesus foi sacrificado. Depois tinha a pia, não é, que tinha água que os sacerdotes se lavavam. Aquilo representa, depois do sacrifício de Jesus, a obra que o Espírito Santo ia fazer de regeneração, a lavagem, a purificação, não é, a santificação pela lavagem pelo Espírito Santo. Depois, quando se entrava, né, isso era tudo externamente, mas quando se entrava agora
na tenda, né? Então tinha duas divisões. A primeira parte é o lugar santo, onde tinha os pães, que Jesus é o pão da vida, representa Jesus, o pão da vida. Tinha o candelabro, que Jesus é a luz do mundo, né? E assim por diante. Aí depois tinha uma cortina, né? Um véu, né? Que chamava véu, e que impedia o acesso das pessoas. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Era lá que Deus se manifestava, era lá que Deus falava, lá que tinha o propiciatório, é onde as orações recebiam, né, a graça de Deus, o favor de Deus. Tudo isso apontava para Jesus Cristo e a sua obra como o Messias, né, como Cristo ungido de Deus. Mas não era a coisa em si, né? Muito bem, o tabernáculo representava Jesus. Agora eu queria que você fosse lá em Hebreus, né? Hebreus, no livro de Hebreus, e aqui você vai ver isso claramente. Hebreus está escrito assim, capítulo 8, versículo 5. Os quais servem de exemplar e sombra. Quer dizer, uma sombra não é uma coisa exata. Uma sombra é um contorno, é uma coisa que não se vê claramente, é só para se ter uma primeira informação. Ora, aqui fala assim, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha e faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou, né, te se mostrou. Então, as coisas que nós lemos em Apocalipse, elas são símbolos. Não significa que vai sair um monstro do mar, não é? Ah, pode sair isso? É possível que não. Por todas as coisas que nós lemos, a conclusão que se chega é que aqui se fala no sentido figurado de um anticristo, uma pessoa poderosa no mundo. Não é? Então foi representado dessa forma, assim como o tabernáculo não era Jesus, né? Mas representava toda a obra dele. E as pessoas tinham isso no coração. No capítulo 10, no mesmo Hebreus, no versículo 1, fala assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, então guarde bem isso. A lei, a palavra, ela tem a sombra das coisas futuras. A sombra é uma silhueta, mas não é a exata imagem. Né? Não exata a imagem das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Aquilo que eles sacrificavam, as luas, tudo aquilo que eles guardavam, né, de mandamento, não comer carne de porco, todas as coisas tinham um significado. Não é? Na Bíblia, não é, tudo que se faz tem um significado, mas para a época. Não é? Então, aqui, eu queria até que você fosse comigo, se você voltar um pouquinho no livro de Colossenses, isso vai estar muito melhor explicado. Né? Então nós estamos vendo que os símbolos da Bíblia, eles são símbolos que apontam para alguma coisa que depois vai ser revelada, né? No futuro vai ser revelada. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Podemos ler no capítulo 16, capítulo 2, versículo 16. Colossenses, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 16. Está escrito assim: porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que eles guardavam isso, que era da lei. Mas isso era uma sombra. Porque aqui no versículo 17 fala que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, aqui se fala o seguinte, olha, tudo que vocês estavam praticando é para que isso fosse guardado no coração. Guardado no coração. Mas a revelação, e ela viria no tempo oportuno. Deus sempre vai revelar no tempo oportuno. Então, isso precisa ficar guardado no coração. E aí que vem o papel do Espírito Santo. Quando Jesus ele fala do Espírito Santo, se você voltar lá em João capítulo 14, que é um versículo muito conhecido, no Evangelho de João capítulo 14, versículo 26, está escrito assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que Jesus disse, na verdade, está escrito. Né? Foi escrito para ficar gravado, para ficar marcado. E o que ele escreveu em Apocalipse, né, através de João, mostrando para João, isso está gravado, isso está guardado, não é?
E ao seu tempo, então o Espírito Santo vai revelar. Presta atenção, ele vai falar, ele fará a gente lembrar de tudo que nós estudamos, por exemplo, essa noite. E tudo vai fazer sentido, vai se ligar. Olha só, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? Por que Jesus faz isso? Porque para aqueles que têm o Espírito Santo, não é? Ele vai revelar. E para os outros, a Bíblia é um livro de mistério. Deus não revela todos os seus planos. Deus não vai revelar todos os seus planos e o que vai acontecer. Nós acabamos de ver que Herodes quis matar Jesus, mas ele não sabia exatamente onde Jesus estava. E Jesus, depois Maria e José saem de lá, né, quando são avisados em sonho por um anjo. Tal. Então Deus está no controle de tudo. Né, como nós vimos lá no capítulo 13 de Apocalipse, que sempre quando Satanás vai agir, né, o falso profeta, o anticristo, foi-lhe permitido, porque isso é profecia, né, para aqueles que não têm o nome no livro da vida, ou seja, aqueles que não têm o Espírito Santo, porque eles escolheram isso. Mateus, capítulo 13, também é muito interessante a gente ver isso. Daí no capítulo 13 de Mateus, versículo 10, quando Jesus ele fala uma parábola. E a parábola ela é exatamente o que está no Apocalipse. Ela é um símbolo, ela é uma ilustração. Então vamos falar assim, a parábola é uma ilustração, como o livro do Apocalipse contém muitas ilustrações, mas são sombras e são coisas que não são para todas as pessoas entenderem. Mateus capítulo 10, versículo 13, quando Jesus, né, ele fala sobre uma parábola, né, fala sobre uma parábola do semeador. Aqui no versículo 10, olha só o que os discípulos vão falar para ele. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que ele falas por parábolas? Porque o Senhor está falando por parábolas, o Senhor está trazendo ilustrações, o Senhor está trazendo figuras. Por que isso? Né? Aí Jesus fala no versículo 11. E ele respondendo, né, Jesus respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Por quê? Porque é o Espírito Santo que revela. Né? Aquele que não recebe Jesus, aquele que não recebe a palavra de Deus na sua vida, aquele que não abre o seu coração e recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador, não vai ter o Espírito Santo. Então esse não vai ser revelado o que vai acontecer. O que nós devemos fazer com tudo isso? Guardar em nosso coração e agirmos como Maria agiu. Né? Maria, nós sabemos que Maria, vamos lá em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, Maria tinha sido avisada, né, que ela daria luz a um menino, né, e esse menino seria Jesus, o Salvador, seria Emanuel, né, Deus é convosco, ou conosco no caso. Muito bem, aqui no versículo 2 de Lucas capítulo 2, nós temos o seguinte versículo, né? E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Então aqui os pastores, né, que tiveram uma visão, tiveram a revelação de que tinha nascido um menino, né, que esse menino era o Messias, né, que era Jesus, e eles vão até ele, então foi-lhe falado tudo que esse menino era, né? Nós sabemos que Isaías fala assim, porque um menino se vos deu e seu nome será maravilhoso, conselheiro, né, príncipe da paz. Tudo isso daí, eles vieram todos falando assim, nossa, esse menino, ele é a promessa de Deus. Então é por isso que está escrito assim, vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam, estou lendo o versículo 18, do que os pastores lhe diziam. Mas qual a atitude de Maria? Qual a atitude de Maria, tendo sido avisada pelo anjo, tendo a visão do anjo, tendo dado à luz? Ela fala aqui, olha, aqui no versículo 19 fala, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Guardava onde? Em seu coração. O estudo que nós estamos fazendo de Apocalipse, eles têm muitas ilustrações, muitas sombras, não são coisas exatas, mas tudo aquilo que nós estamos vendo, tudo aquilo que nós estamos aprendendo vai ficar guardado no nosso coração. E a seu tempo, o Espírito Santo vai trazer tudo para nós claramente. E nós vamos entender. Amém?
É o tempo de Deus. Nós já lemos Deuteronômio 29, 29, e nós sabemos que as coisas reveladas pertencem a nós, para nosso cumprimento, para nós cumprirmos a palavra. E as não reveladas pertencem a Deus. Jesus, ele, quando foi perguntado a respeito de quando aconteceriam essas coisas, ele falou assim, só meu Pai sabe, né? Ele estava na terra como homem e como Deus, mas hoje ele sabe quando vai acontecer, e Deus tem o controle e domínio de tudo. Nós temos que entender o livro do Apocalipse dessa forma. Amém? Muito bem. Queria convidar você para fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado pela revelação do livro de Apocalipse. Muito obrigado porque nós sabemos como nos posicionar, meu Pai, para que essa palavra fique em nosso coração, tendo a certeza absoluta que ao seu tempo o Espírito Santo vai nos trazer a verdadeira imagem, a imagem exata das coisas que hoje são sombra. Pai querido, aonde essa palavra chegar, aonde essa mensagem chegar, que seja acompanhada do teu poder e que todos, meu Pai, prestem muita atenção em tudo aquilo que a tua palavra revela e que ao seu tempo o teu Espírito Santo vai revelar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito Santo diz nas pregações, que nós possamos guardar todos esses ensinamentos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Não é? O livro do Apocalipse começa agora a esquentar, não é? Nós vamos ver acontecimentos terríveis, não é? E lembre-se que agora João está aqui na Terra, tendo uma visão do que está acontecendo na Terra. E nós vamos dar sequência nisso. Muito obrigado, né, por estarmos juntos. Deus abençoe a todos e até domingo, né, no nosso culto virtual. Né, lembrando que na igreja de Ribeirão Pires nós não estamos tendo culto, né, presencial, mas nós temos os nossos cultos às 10 horas da manhã pela internet e o culto virtual. Deus abençoe a todos. Até lá, em nome de Jesus.